Bom dia. Com a adaga, levante e vire de lado de sul para norte e com o punho de leste para oeste. Depois vire a lâmina de leste para oeste, o punho de norte para sul, e voilá, ela morreu. Só estou esperando você dar o primeiro passo. Só estou dizendo, ataque e não se arrependa da pontaria. Não estou brincando. Quero ver você fazer isso. Quero que você a mate. Você tem que acabar com o seu sofrimento, acabando com a alegria dela. Esses são apenas alguns dos textos e mensagens que Isaac Apodaca enviou para sua namorada, Kiara McCauley, durante várias horas, de 28 de outubro de 2022 até o dia seguinte, sobre um plano para assassinar Grace Jennings. Grace não sabia que Isaac Apodaca, em quem confiava para lhe dar abrigo por uma noite com seus gatos e pertences, ajudava a planejar seu assassinato. Às 1h30 da tarde do dia 29 de outubro, apenas 14 horas depois de ter chegado à residência na garagem ocupada por Kiara e Isaac, Grace estava morta. Ela foi brutalmente perfurada e cortada com uma espada. Ela tinha ferimentos perfurantes por todo o corpo, tanto os que causaram sua morte quanto os que ocorreram após sua morte. Kiara McCauley, de 19 anos, foi quem brandiu aquela espada e perfurou Grace. Mas Isaac Apodaca ajudou e incentivou Kiara a cada passo, até que Kiara tirou a vida de Grace. Este julgamento não é sobre se foi Kiara ou se foi Isaac que matou Grace Jennings. É sobre todo o esforço que Isaac Apodaca fez para que isso acontecesse. Este caso é sobre o relacionamento de Isaac com Kiara e as dinâmicas tóxicas que ele usou para punir, pressionar e manipular Kiara para fazer o que ele queria. Este caso é sobre manipulação duradoura e controle coercitivo. As provas mostrarão que Isaac planejou o assassinato de Grace. Então, para contextualizar, Kiara, Isaac e Grace se conheciam. Kiara e Grace cresceram juntas, e de acordo com Kiara, elas namoraram quando eram adolescentes. Era uma relação volátil no final. Grace e Kiara realmente não deviam estar próximas. Grace não podia ir à casa de Kiara e elas não eram amigas. Isaac afirma que ele e Grace depois começaram a namorar após se conhecerem no Snapchat, uma plataforma de mídia social. E segundo Isaac, eles terminaram depois, mas continuaram amigas. Um dia, no shopping Santa Fe Place, Kiara encontrou Grace e Isaac, e foi assim que Kiara conheceu Isaac. Depois, ela e Isaac começaram a namorar e continuaram juntos, apesar de brigas mútuas, separações e reconciliações dramáticas. Com o tempo, no relacionamento de anos com Isaac, você percebe que Kiara começou a acreditar nas histórias cada vez mais bizarras que ele contava, incluindo que ele, Isaac, tinha visto um vídeo da Kiara sendo estuprada em grupo e da Grace aceitando dinheiro por isso. Isso teria ocorrido quando Grace e Kiara eram adolescentes. Agora, a Kiara sempre foi estranha, e as evidências podem mostrar que ela é bem ingênua. Isso aumentou com o tempo, à medida que a dinâmica de poder entre Isaac e ela evoluiu, levando-a a tomar decisões prejudiciais à sua saúde e segurança. Escolhas que não eram racionais, escolhas que iam contra o próprio interesse dela, escolhas que uma pessoa comum não faria. Por exemplo, vocês vão ouvir evidências de que, 6 meses antes do assassinato, em abril de 2022, Isaac espancou Kiara, quebrando o polegar dela depois de perder o controle. Kiara inicialmente cooperou com a polícia, mas depois decidiu não continuar. Quando Isaac sugeriu que Kiara se prostituísse, ela fez isso, e Isaac ficou com o dinheiro. Ela voltou a fazer programas a pedido dele após ser estuprada por um cliente. Essa evidência será apresentada para um propósito muito limitado e será usada para mostrar o conhecimento de Isaac de que ele podia manipular Kiara, sua intenção de manipulá-la no dia do assassinato, e para demonstrar a dinâmica coercitiva entre os dois. Vocês vão ver isso. Quando Kiara foi informada de que Isaac fazia parte de uma organização secreta de justiceiros chamada Ghost, que foi criada com o propósito de matar traficantes de pessoas, ela acreditou em Isaac, que ele tinha fundado essa organização secreta de justiceiros. Ela acreditou nele quando ele disse que, se ela, Kiara, matasse Grace, que estava em uma lista de alvos escolhida especificamente para Kiara, ela subiria de posição e teria benefícios no mercado negro. Essa é uma declaração de uma das mensagens entre Isaac e Kiara.
Essa declaração foi feita na noite do plano para matar Grace. Não haverá nenhuma evidência neste caso de que Ghost seja um grupo real ou que Isaac fosse, de fato, um assassino justiceiro secreto com acesso a um celeiro para matar pessoas, mas ela acreditou nele quando ele disse isso. Kiara passa a acreditar em Isaac quando ele a convence de que ela tem transtorno dissociativo de identidade, ajudando-a a nomear e alimentar suas diferentes personalidades. Então, neste momento, você pode estar aí pensando, uau, essas são afirmações bem ousadas. De onde, afinal, todas essas evidências vão surgir? Bem, senhoras e senhores, elas virão de várias fontes. Serão depoimentos de civis no tribunal, sob o mesmo juramento das demais testemunhas, incluindo peritos forenses, especialistas em digitais, analistas de DNA e a patologista responsável pela autópsia de Grace. Depoimentos de policiais e dados de celulares e mandados de busca do Facebook serão utilizados. Será na forma de depoimento da Kiara e de um psiquiatra forense chamado Dr. Michael Wellner. Então, agora que você já tem um pouco de contexto, talvez seja um bom momento para eu ir em frente e meio que apresentar todas essas evidências que virão como um panorama e uma linha do tempo para você. Vou me referir às testemunhas na ordem em que aparecerem no julgamento, começando mais tarde hoje de manhã. Então, quanto à linha do tempo que as evidências vão estabelecer, em 28 de outubro de 2022, Grace Shinnings precisava de um lugar para ficar e ela entrou em contato pelo Instagram, outra plataforma de mídia social, com Isaac Apodaca, que concordou em deixá-la ir até lá. Agora, apesar de saber que Kiara odiava Grace e que Kiara não queria Grace lá, ele permitiu. Grace chegou na 5.941 Jaguar Drive, a casa que pertence à mãe de Kiara, Lani McCullough, por volta das 11h30 da noite. Lani permaneceu na casa principal da propriedade, como chamaremos durante o julgamento. Ela não fazia ideia de que Grace estava na propriedade. O plano de Isaac e Kiara naquela noite era que ele levasse Grace a um parque próximo, onde Kiara estava fantasiada com roupas assustadoras e uma espada. Nós sabemos dessas coisas novamente por causa das mensagens entre Kiara e Isaac. Na verdade, ele não levou Grace ao parque. Eles foram para a garagem independente de um cômodo nos fundos, onde Kiara e Isaac passavam a maior parte do tempo. Kiara saiu do parque e entrou na garagem. Todos estavam presentes. Tudo estava relativamente calmo. E depois de um tempo, Isaac foi embora. Ele foi para a casa principal. Kiara e Grace conversaram. Ele voltou. E pelo resto da noite e da manhã, Isaac e Kiara trocam mensagens quase sem pausas, cada um usando seu próprio celular. Alguns emojis, figurinhas e desenhos animados são inocentes, mas grande parte das mensagens gira em torno de matar Grace. Em alguns momentos, Kiara participa ativamente. Ela pede para Isaac ser o responsável por matar Grace. Eles discutem como limpar depois com água oxigenada, ou o que descartar ou colocar para lavar. Elas discutem sobre usar a adaga ou a espada. Mas Isaac, quando pedem que faça isso, se esquiva, mas ele a incentiva repetidamente a cometer o assassinato o tempo todo. Veja como elas costumam usar apelidos carinhosos. Kiara era Puggle. Isaac era chamado de Otter. Durante a noite, os três dormiam juntos na mesma cama, com Isaac deitado aos pés da cama. Você vai ver uma foto disso nas mensagens. No início da manhã, Kiara e Isaac, enquanto Grace provavelmente ainda dorme, bolam um plano que Isaac chama de Operation Fake Kickout, onde ele diz para Grace que os dois precisam ir embora. Isso não foi uma expulsão real. A Operation Fake Kickout está começando. Ele está criando chance para Kiara matar Grace. Então, quando isso está prestes a começar, Isaac envia a mensagem final, um golpe psicológico, para Kiara, para pressionar Kiara a matar Grace. Ele novamente diz a Kiara que Grace já admitiu isso, sendo essa a falsa história de estupro coletivo que ele afirma que Grace facilitou anos atrás. Essas mensagens finais são enviadas a 1h27 da tarde. Nesse momento, Kiara já acumulou raiva suficiente. Isaac sabe que ele planeja usar a espada que está na garagem e entra rapidamente na casa, parando para ajudar Lani McCauley a colocar um tapete na máquina de lavar e para urinar. Ao voltar, Kiara já está com a espada. Grace está morta ou morrendo na cama. Ele diz para Kiara ir tomar banho. Ela vai. Kiara entra na casa principal para tomar banho, cumprimenta a mãe e coloca as roupas do assassinato no cesto de roupa suja. Após o banho e trocar de roupa, ela retorna à garagem.
Ela encontra o corpo de Grace em outra posição e percebe que Isaac sumiu. Ela não sabia que depois de pesquisar no Google como se livrar de um corpo, Isaac tinha ido embora. Ele ligou para a mãe dele, Linda Montoya, e foi até a AP Wireless, uma loja de celulares na mesma rua. Linda ligou para o 911 às 13h46, o que levou a uma resposta da polícia. Você ouvirá partes dessa ligação para o 911 como primeira evidência esta manhã. Em cerca de 6 minutos após Linda ligar para o 911 por volta de 13h52 da tarde, os primeiros policiais que responderam chegaram. Policiais do Departamento de Polícia de Santa Fé, Francisco Alvarado, Alejandro Arroyo e Manuel Romero, chegam à casa e se aproximam da propriedade após relatos de homicídio por esfaqueamento. Quando Francisco Alvarado se aproxima da cerca, vê Chiara indo da garagem para a casa e grita: "Contato, contato!", indicando que viu alguém. Ele a segue e ela fecha a porta da casa. Francisco Alvarado vê sangue na porta dos fundos e começa a arrombá-la a chutes. Lani e Chiara saem da residência e são detidas. Agora, um breve momento de confusão começa sobre se a polícia realmente tinha ido ao lugar certo. Será que isso poderia ter sido uma pegadinha? Porque está tudo tão calmo? Alejandro Arroyo confirma o endereço, descobre que o corpo está na garagem e usa as chaves de Lani para abrir a porta, onde vê o corpo de Grace. Ela está visivelmente morta. Ela está no chão, bem em frente à porta, caída contra a borda do colchão. Socorristas chegam e confirmam a morte dela com eletrodos de ECG. Então, enquanto aqueles 3 policiais, Arroyo, Alvarado e Romero, isolam o local, os policiais do Departamento de Polícia de Santa Fé, César Ornelas e Derrick Arne, estão indo até a AP Wireless. Lá eles detêm Isaac Apodaca. Eles leem os direitos de Miranda para ele. Dizem que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que ele disser pode ser usado contra ele. Qualquer pessoa que já tenha assistido a 1 ou 2 episódios de Law e Order conhece seus direitos de Miranda. Ele obtém uma declaração de Isaac e, em seguida, ele e seu colega tomam providências para apreender o celular que Isaac tem em sua mão e com ele. Logo após, o detetive da Unidade de Crimes Violentos, agora sargento, Javier Finvillau, assume o caso, pois houve um homicídio que requer investigação. Primeiro, ele vai à casa na Jaguar, recebe um resumo da situação, observa o local e segue para a delegacia entrevistar Isaac e Chiara, levados para lá. Durante tudo isso, mandados de busca são solicitados e a cena é preservada e preparada para ser analisada. E quando eu digo cena, estou me referindo principalmente à garagem, o lugar onde Grace morreu. Já falei das evidências físicas e digitais e das mensagens do caso. Porém, as digitais não se sustentam sozinhas, sendo corroboradas pelas físicas que vocês ouvirão a seguir. A cena é processada, ou vasculhada, pela perita criminal Maria Tena. Ela integra as forças de segurança e coleta evidências fotografando-as, com licença. Ela vai nos ajudar a explicar o que ocorreu naquela garagem. A policial Tene mostrará fotos da garagem antes e depois da remoção do corpo de Grace para a autópsia. Vocês vão ver que a garagem é pequena, com grande parte do espaço ocupada por um colchão e alguns móveis pequenos. E que, além dos itens que têm valor como prova, a garagem está cheia de lixo, garrafas com urina, vários gatos e várias sacolas, e caixas com os pertences de Grace que ela trouxe com ela. A policial Tena fotografa a cena enquanto itens com valor probatório são recolhidos como prova e a cena é processada em camadas. Dos itens que ela recolheu, que foram muitos, alguns dos mais importantes são a grande espada larga de 2 mãos, ensanguentada, com uma lâmina de 36 polegadas, que é a arma do crime neste caso. Ela pega o celular da Grace e lençóis ensanguentados, indicando que o assassinato parece ter ocorrido principalmente em cima da cama. Ela pega o celular de Chiara McCauley, achado sob o corpo de Grace, no chão, em meio ao sangue. Uma adaga que não foi usada no assassinato em si, mas era um dos itens que a Isaac e Chiara consideraram usar. A Isaac, em certo momento, incentiva Chiara a usar a adaga por ser cega e cortar melhor. O depoimento da policial Tena vai, essencialmente, nos mostrar como aquelas mensagens trocadas entre Isaac e Chiara
prenunciaram o que realmente aconteceu na cena do crime. Agora, o que não está presente neste caso é a evidência do uso de drogas pesadas. Não há metanfetamina, crack, PCP, sais de banho ou qualquer parafernália associada ao uso de drogas pesadas. A evidência mostrará que as únicas substâncias presentes na cena eram álcool e maconha, e que nenhuma delas parece ter sido usada em grande quantidade, se é que foram usadas. Além disso, saibam que não haverá nenhuma evidência neste caso de atividade sexual entre Isaac, Kiara e Grace. Isso não é um triângulo amoroso poliamoroso. Não há evidência de uma relação a três naquela noite. Ao dizer que as pessoas estavam na cama, referimos-nos apenas a enviar mensagens e dormir. Quero falar agora sobre os 3 peritos forenses de quem vocês ouvirão sobre o corpo de Grace e a espada. Doutora Emily Helmerich é patologista forense no gabinete do investigador médico. Ela realizou a autópsia de Grace e vai testemunhar sobre os muitos ferimentos no corpo de Grace, incluindo os ferimentos que perfuraram órgãos vitais, como o fígado e os pulmões, ferimentos que deixaram Grace quase decapitada. Ela vai contextualizar quais desses ferimentos foram fatais, quais ocorreram próximos ou até mesmo após a morte. E, sem surpresa, as evidências mostrarão que Grace morreu por ferimentos de objeto cortante e que a morte foi classificada como homicídio. 2 pessoas do Laboratório Forense do Departamento de Segurança Pública do Novo México vão testemunhar. Jeffrey Smith realizou a análise de impressões digitais, ou análise de latentes, e concluiu que apenas as impressões digitais ou palmares identificáveis na espada são compatíveis com as de Kiara. A analista de DNA Rosalind Archuleta foi quem realizou os testes de DNA em vários itens, incluindo as roupas de Kiara, a espada, cotonetes coletados na cena e outras peças de evidência. Ela vai testemunhar em essência que o sangue na espada é de Grace e que o principal perfil que pode ser identificado na espada é o de Kiara. Novamente, isso não é surpreendente, já que Kiara foi a principal pessoa que manuseou essa espada e cortou as mãos durante o assassinato, deixando um pouco do próprio DNA para trás. O sargento V.V. Hill é a nossa antepenúltima testemunha. Você nos ouviu referir a ele como o agente do caso. Ele foi quem trabalhou nesse caso desde o início até hoje. Todas as evidências são encaminhadas a ele, ajudando a montar o quadro. Como disse, ele entrevistou Isaac Apodaca e Kiara McCauley na delegacia enquanto analisavam a cena do crime. Ele entrevistou Isaac primeiro. Isaac foi informado dos direitos e assinou o formulário de renúncia Miranda, concordando em falar com o sargento V.V. Hill. Ele começa a entrevista, Isaac, contando uma longa série de histórias sobre como Kiara estava sendo violenta, estranha e usando uma faca borboleta que nunca foi recuperada. E que ela basicamente cometeu o assassinato sozinha, por vontade própria. Após várias histórias, o sargento V. Hill percebe o envolvimento de celulares e, com permissão, analisa o celular de Isaac junto a ele. Durante a análise dessas mensagens, o caso de Isaac se revela por completo. As evidências indicam que Isaac sabia do plano para matar Grace e participava ativamente das longas conversas sobre isso. Isaac primeiro nega ter enviado as mensagens, depois admite parte delas, mas no fim reconhece que enviou todas. E ele até reconhece que queria que Kiara matasse Grace. A entrevista estará disponível para você assistir e você mesma poderá ver como Isaac se enrolou em várias mentiras. A sargento V. Hill então entrevistou Kiara. Agora, Kiara não está sendo julgada neste caso, e, portanto, a entrevista dela não será uma prova admissível, então vocês não verão isso acontecer, mas vocês a ouvirão testemunhar e admitir que, na entrevista com a sargento V. Hill, negou saber o ocorrido. Come on up. You may continue, counsel. Obrigada, meritíssimo. Como mencionei, Kiara admitirá que, na entrevista com a sargento V. Hill, negou lembrar ou saber ao certo o que ocorreu com Grace. Então, nesse ponto da investigação ainda muito inicial, a sargento V. Hill já tinha uma quantidade enorme de evidências. Ela tinha muitas evidências de que Grace havia sido assassinada, de que Kiara tinha matado Grace e de que Isaac havia feito declarações se implicando através dessas mensagens e de outras ações. Mas a investigação dela não terminou com aquelas entrevistas.
Nos meses, dias e semanas que se seguiram, ela conseguiu mandados de busca para os dispositivos que foram recolhidos, incluindo alguns que acabaram não sendo relevantes ou até estavam em branco. Ela entrevistou Lanny Macaulay, Linda Montoya. Ela revisou resultados de testes, extrações de telefone, ouviu chamadas telefônicas gravadas. Ela vai revisar muitos e a maioria desses dados com você durante seu depoimento para mostrar como conseguiu fazer as conexões entre as contas do Facebook de Isaac e o telefone de Isaac que ele usou para enviar as mensagens para Kiara. Mesmo em 2025, a sargento Verve Hill continuou trabalhando no caso, colaborando com especialistas para localizar testemunhas que pudessem ter informações adicionais ou colaterais. A sargento Vive Hill é a pessoa que vai juntar tudo e mostrar como ela reconstruiu os fatos para expor o processo e o planejamento do assassinato através das próprias comunicações digitais de Isaac. Por fim, vocês ouvirão nossas duas últimas testemunhas que o Estado irá chamar Kiara Macaulay e Dr. Michael Wellner. Agora, Kiara se declarou culpada de homicídio qualificado em 2º grau e conspiração para homicídio em 1º grau. Isso pode não refletir toda a extensão do crime que ela cometeu. Esse é um acordo que permitiu que ela se declarasse culpada por uma acusação menor em troca de seu testemunho e cooperação. Em outras palavras, Kiara não tem mais o direito de permanecer em silêncio e não tem mais o direito à liberdade, nem terá por um bom tempo. O acordo dela exige que ela coopere com veracidade, e ela pode sofrer penalidades extras e novas acusações se deixar de testemunhar com veracidade ou se recusar a fazê-lo. Kiara terá que depor no tribunal sobre o assassinato de Grace. Ela será confrontada com declarações inconsistentes anteriores. Ela foi entrevistada diversas vezes pelas autoridades e advogados de Isaac. Ela vai ter que expor tudo. Esperamos que as evidências mostrem que Kiara tem muita dificuldade em distinguir entre seus sentimentos muito complicados sobre Grace e os delírios que alimentaram o plano de assassinato de longa data e muito público. Ela reconhecerá as mensagens sobre usar a espada e admitirá a confusão ao descobrir que Isaac não ficou para ajudar a limpar enquanto ela tomava banho, como combinado, mas sim que tinha fugido do local, ligou para a mãe, que então ligou para o 911. Kiara pode parecer estranha, antipática, perturbada, profundamente abalada. Ela também parece capaz de fazer muito por amor. Nossa última testemunha, Dr. Michael Wellner. Esperamos que ele e Kiara testemunhem na segunda-feira. Ele é um psiquiatra forense de renome nacional que publicou pesquisas, lecionou e depois na área de psiquiatria forense por 30 anos. Ele analisou as evidências do caso, incluindo antecedentes das partes. Ele também fez entrevistas com testemunhas civis. E o depoimento dele, senhoras e senhores, vai ajudar a responder à pergunta de como alguém pode incentivar ou até mesmo levar seu parceiro a cometer um assassinato violento. Porque, no fim das contas, é isso que se espera que as evidências neste caso mostrem. O Estado do Novo México espera que as evidências mostrem que Isaac Apodaca incitou e instigou esse assassinato. As evidências vão demonstrar que não foi algo impulsivo ou uma decisão tomada em um segundo, e sim um plano deliberado. E ao final de todas essas evidências, vamos pedir que vocês profiram veredictos de culpado por homicídio em 1º grau, cometido de forma intencional e deliberada, com base na participação ou cumplicidade, assim como por conspiração para cometer homicídio em 1º grau. Obrigada. Senhoras e senhores do júri, bem-vindos de volta. Espero que tenham tido um bom feriado. Ao longo da próxima semana, provavelmente até quarta-feira, como o juiz já mencionou anteriormente, vocês vão ouvir alguns depoimentos, vocês vão ver algumas evidências. Vocês não verão nenhuma evidência de que Isaac Samson Apodaca, de 29 anos sentado ali, seja culpado dos crimes que o Estado do Novo México lhe imputa. Agora vocês ouviram a senhorita Murphy fazer uma longa declaração, uma declaração de abertura, e é só isso. A declaração de abertura é apenas uma declaração sobre o que as partes poderiam mostrar, o que as evidências poderiam mostrar. E a senhorita Murphy listou longamente todas as suas testemunhas e o que elas poderiam potencialmente dizer. Mas o que vocês vão aprender e o que a senhorita Murphy reconheceu é que a senhorita Kiara Macaulay retalhou Grace Jennings mais de uma dúzia de vezes.
E agora eles querem culpar Isaac Apodaca, que não teve nada a ver com o esfaqueamento de Grace Jennings com uma espada de 3 pés, 36 polegadas, como a senhorita Murphy destacou, mais de uma dúzia de vezes. E o Estado, e vocês vão ouvir muita coisa sobre coerção, controle e outras coisas diferentes. Que o Estado vai querer que vocês acreditem que Isaac Apodaca coagiu e controlou Kiara McCullough para esfaquear Grace Jennings mais de uma dúzia de vezes, até mesmo depois da morte, postumamente. Quero dizer, o nível de provocação e raiva que vocês vão ver que Kiara McCullough demonstrou naquele dia é extraordinário. E ainda assim eles vão tentar argumentar que Isaac Apodaca de alguma forma coagiu e controlou ela. A própria Kiara, como disse a senhorita Murphy, também testemunharia. E ela conseguiu um acordo, ela conseguiu um entendimento. Clemência em troca de testemunhar contra Isaac Apodaca, que não tinha nada a ver com o esfaqueamento. Essas são, quero dizer, acusações sérias que o Estado vai tentar fazer você acreditar que o réu, que claramente era ingênuo e manipulado, de alguma forma coagiu e controlou Kiara McCauley, que, repito, matou Grace Jennings a golpes. Você pode perguntar por que estamos aqui? Estamos aqui por causa de algumas mensagens. Houve mensagens que o Estado vai apresentar. Mas isso por si só não aponta para a responsabilidade de Isaac, neste caso, como cúmplice, auxiliando ou incentivando ou qualquer outra teoria. Essas declarações, talvez não tenham sido das melhores. Claramente ele estava sendo manipulado por alguém que, como você verá pelas evidências, tinha raiva e estava planejando tudo isso. Ninguém esperava que Kiara McCauley fizesse o que fez naquele dia em particular. Antes de discutir os fatos em mais detalhes, quero lembrar você do padrão. Não vou ficar aqui em cima como um vendedor de carros usados tentando convencer vocês de que a culpa foi provada além de qualquer dúvida razoável, porque este é um caso bastante direto. E vocês vão ouvir testemunhos sobre responsabilização como cúmplice, auxílio e incentivo. E o ônus sempre é do Estado de provar a culpa além de qualquer dúvida razoável. Mas não é exigido que o Estado prove além de toda e qualquer dúvida possível. E nós não vamos argumentar aqui que alienígenas de alguma forma pousaram na Terra e incentivaram ou pretendiam que Kiara McCauley cometesse esse crime. Tudo o que estamos pedindo é que X aconteça em vez de X. O Estado está tentando argumentar que Isaac Apodaca foi de alguma forma um cúmplice, ajudando e incentivando. Nós estamos dizendo que não, ele não foi. Ele não estava envolvido nisso. Vocês vão ouvir muitas contradições de Kiara McCauley quando ela testemunhar. Ela comentou que havia uma espada que Isaac manuseou e de alguma forma a cortou. Mesmo assim, não vão achar DNA de Isaac em nenhuma espada que ele tocou. Ele nem estava na sala, como verão no depoimento. Isaac foi cooperativo. A Isaac foi a uma loja da T-Mobile. A mãe tinha ligado para o 911, ele estava lá em uma loja da T-Mobile, cooperou com as autoridades. Kiara McCauley, por outro lado, fugiu. Ela foi embora. Porque ela sabia que tinha cometido um crime hediondo. Isaac, por outro lado, estava assustado, cooperativo, mas entendeu que algo sério tinha acontecido além do seu controle. Naquela casa. Ele cooperou com a polícia. Não é o comportamento de um assassino. Não é o comportamento de um assassino ir a uma loja da T-Mobile cooperar com a polícia. Depois que a mãe dele notificou as autoridades, contou para a mãe dele, e então ele... Não é o comportamento de um assassino fazer isso. É o comportamento de um assassino. Kiara McCauley, e nisso estamos de acordo, o Estado concorda, espancou essa pessoa, Grace Jennings, mais de uma dúzia de vezes até matá-la. É razoável acreditar que Kiara McCauley fugiria porque ela era a culpada pelo assassinato. E ela de fato fugiu quando as autoridades chegaram. O Estado vai alegar que foi um assassinato premeditado e deliberado, sob a teoria de responsabilidade de cúmplice. Mas as evidências vão mostrar outra coisa para vocês. As evidências vão mostrar que, mais uma vez, Isaac Apodaca não estava presente quando Grace Jennings foi morta. As evidências mostrarão que a Isaac foi à casa principal usar o banheiro.
Quando ele voltou para a garagem, encontrou Grace Jennings já falecida com ferimentos graves. Kira Macaulay estava ali e disse a Isaac: "Fui eu que fiz isso." A primeira reação de Isaac não foi fugir, nem se esconder, nem destruir provas. A reação inicial dele foi ligar para a mãe e pedir que ela ligasse para o 911. Mais uma vez, ele foi a uma loja de celulares próxima e colaborou com a polícia. Isso parece alguém que é culpado de assassinato intencional, deliberado e premeditado em primeiro grau? Ir a uma loja de celulares e pedir para a mãe ligar para o 911 e cooperar com as autoridades. Novamente, esse não é o comportamento de um assassino. De novo, o Estado tentará alegar que havia mensagens de texto. E Kiara, como vocês vão ouvir, vai contar todo tipo de história diferente. E teremos uma testemunha. Teremos testemunhas aqui que vão dizer que Kiara estava planejando isso e Isaac não tinha conhecimento, não fazia ideia do que estava acontecendo. E, novamente, este é eu não quero dizer que é um caso simples, é um caso muito sério, mas você realmente precisa focar em saber se Isaac tinha alguma intenção voluntária, deliberada ou premeditada de cometer assassinato em primeiro grau aqui, mas não ocorreu. Assassinato. Ao ser questionada se matou Grace Jennings, Kiara disse: "Não tenho certeza." Depois ela disse para Isaac: "Fui eu." E então vocês vão ouvir inúmeras contradições ao longo do depoimento. Além disso, ouvirão depoimentos sobre DNA. Vocês vão descobrir que não há DNA de Isaac, embora Kiara afirme que Isaac estava manuseando a espada. E de alguma forma a cortou. Então preste atenção. Preste muita atenção nas evidências. Na verdade, algumas das nossas teorias se sobrepõem. Quero dizer, nossos argumentos, devo dizer, se sobrepõem aos do Estado. O Estado reconhece que Kiara Macaulay esteve envolvida nisso. O Estado reconhece que Kiara Macaulay fez um acordo em troca de testemunhar contra Isaac Capadoca, não é? Quero dizer, se você vai passar grande parte da vida na prisão, protesto. Meritíssimo. Approach, counsel. Então você pode continuar. Obrigado. E novamente, nosso trabalho aqui é mostrar o que as provas vão mostrar. Esta é uma alegação inicial. O que acreditamos que as provas vão mostrar. No encerramento, vamos concluir e discutir o que as provas realmente mostraram. Então, senhoras e senhores do júri, as evidências vão mostrar que Isaac não estava presente quando Grace Jennings foi morta. As provas mostrarão que Kiara Macaulay disse a ele que fui eu quem fez isso. As evidências vão mostrar que Isaac imediatamente pediu ajuda. As evidências vão mostrar que Kiara Macaulay tinha fantasias violentas, alegava doença mental, admitiu segurar uma arma e tentar esfaquear Grace Jennings e nem conseguiu confirmar à polícia se tinha matado Grace. Ao final do julgamento, depois que vocês tiverem ouvido todas as evidências e as considerado cuidadosamente, vamos pedir que vocês profiram um veredito de não culpado. O Estado não terá cumprido seu ônus da prova. Eles não terão provado, além de dúvida razoável, que Isaac Apodaca cometeu assassinato em primeiro grau. Obrigado pelo tempo.